Tá, Vontade. tá ok. Primeiramente, boa noite a todos da banca, professor Ramires, professor Vinícius, professor Carlos Varejão. Bom, meu nome é Sullivan, né? Sou universitário, estamos finalizando o curso de Engenharia Civil e meu TCC é sobre as principais manifestações patológicas apresentadas no condomínio residencial Florença, o estudo de caso. No caso, é o residencial onde eu moro, aqui na cidade de Águas Claras, tá? Então, eu preferi fazer um estudo de caso aqui e procurar nele as evidências e poder fazer o embasamento. Então, dessa forma, eu queria começar aqui então com a introdução, né? O que seria então a patologia das construções? De acordo com Rippe e Moreira, 1998, designa-se por patologia das construções um novo campo da engenharia civil que se ocupa no estudo das origens das manifestações patológicas, das formas que elas se manifestam, suas consequências, os mecanismos de ocorrências das falhas que acabam acarretando na degradação dos sistemas construtivos e por fim, das estruturas, né? Então, resumindo, é basicamente como a busca pela origem, as suas formas de manifestações e as suas consequências, seja ela de uma consequência estética, apenas um defeito na pintura, ou até uma consequência estrutural, né, que chega ao colapso dela. Então, dito isso, o que o mercado imobiliário tem a ver com isso? O mercado imobiliário no Brasil, ele cresceu bastante, né? Porque o Brasil ele tem um déficit habitacional muito grande. E, então, por exemplo, aqui nos arredores de Brasília, Águas Claras, se construiu bastante. Então, são construções, assim, que a gente pode dizer que são construções de grande escala, né? E que geram um campo de trabalho e também um campo de estudo muito grande para as patologias. Então, dentro desse contexto, de acordo com Meira 2000, ela nos diz que o segmento da patologia da construção é um segmento muito amplo devido à pouca ênfase na manutenção preventiva, né? A gente vê que geralmente as pessoas ela não costumam fazer a manutenção preventiva. Então, os estudos são essenciais para a correção, né, dos sistemas construtivos e bem como também as correções dessas manifestações patológicas, certo? Uma vez que elas apresentadas, quanto mais cedo a gente conseguir fazer a correção, menos será o custo, né? E então a escolha do assunto se justifica pela própria carência e necessidade de conhecimento sobre as causas das manifestações patológicas, né? Pela deficiência em diferentes níveis que atuam na área da construção civil, por exemplo, eu consegui, através do meu estudo, perceber que esse tipo de manifestação, as causas, ocorrem lá desde o planejamento, né? Então, a gente tem até o exemplo da China, aliás, do Japão, porque saiu um estudo que o Japão, ele, ele ele planeja muito antes de executar, e quando chega na fase de execução, eles têm poucos problemas, né? Porque a parte de planejamento ela foi muito bem feita, certo? Então, de acordo com Dalmolin, em 1988, quanto mais cedo realmente se chegar a uma correção, menor é o custo para a edificação. Então, partindo disso, o objetivo geral do meu trabalho é identificar nessa edificação as principais manifestações patológicas, e os objetivos específicos do meu TCC é fazer o levantamento dessas manifestações patológicas, é, relacionar os mecanismos responsáveis pela origem com a fundamentação teórica, né? Buscar dentro dos autores de renome, buscar dentro das referências bibliográficas as origens para essas causas, né? Então, a metodologia que eu usei nesse trabalho é um estudo de caso, né? Eu pesquisei várias bibliografias, vários autores, tá? Li bastante artigos, TCCs, monografias, dissertações, consultei bastante sites, li bastante realmente. Então, para me poder fazer uma comparação dos dados que eu levantei com as referências bibliográficas, o que eu encontrei nas referências, pelo que eu encontrei aqui nas vistorias, na edificação, tá? O referencial teórico, ele ficou bastante extenso, tá? Eu vou tratar dos conceitos e definições de patologia, as causas das patologias, né? Basicamente aqui eu encontrei, porque o condomínio ele foi reformado há pouco tempo, então aqui eu encontrei bastante fissura e também problemas ocasionados por umidade, né? Fissuras também por umidade. Então, dentro do referencial teórico, de acordo com Rippe e Souza, 2009,
Denomina-se genericamente, por patologia das construções, um novo campo da engenharia civil que se encarrega do estudo das origens e das formas de manifestações, das consequências e também dos mecanismos de falhas dos sistemas de degradação das estruturas, né? E ainda de acordo com essa afirmação, Giacomo Martins, em 2015, ele alega que o surgimento das patologias nas edificações, nos dias atuais, pode ser entendido como uma ramificação da ciência construtiva, né? Uma vez que esse tipo de, de didática, de ciência, a gente realmente tem pouco assunto nessa área, tá? Nazário e Zanca, 2011, eles falam que patologia, de acordo com o dicionário, é a parte da medicina que estuda as doenças, é, e a palavra patologia tem origem grega, que é patos, que significa sofrimento, doença, e logia, que é ciência. Então, conforme os dicionários existentes, pode-se definir que a palavra patologia como a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças, tá? Estudando o trabalho de Taguchi, ele fala que a ocorrência dos problemas nas edificações ocasiona uma redução da vida útil, que está diretamente relacionada com o desempenho dos materiais e dos componentes da edificação. Então, ainda de acordo com Taguchi, as patologias têm origem em diversas etapas da concepção, desde o planejamento, do projeto, à execução, da escolha de material, na própria mão de obra. Então, mais uma vez ele afirma, até conforme outros autores já citados, que quanto mais cedo identificados, mais barato e mais simples serão de tratar as patologias, né? Ainda dentro do referencial teórico sobre as causas patológicas. Então, dentro desse contexto, toda edificação ela está sujeita ao surgimento de manifestações patológicas, seja de erro de planejamento, de projeto, execução de material, né? Castro, em 2007, ele aponta essencialmente 4 fontes desses tipos de origens, que podem ser internas ou endógenas, internas ou endógenas, que são decorrentes de erros na concepção do projeto, planejamento, baixa qualidade na execução, uso indevido dos materiais, e a união dessas condições, ela dá origem a vários problemas, infiltrações, trinca, redução de espaços comuns, né, dentre outros. Também ele aponta como essas situações externas ou endógenas, que são fatores que dependem de ação proveniente de terceiros, por exemplo, problemas que são causados por alguma obra vizinha, uma fundação mal direcionada do vizinho, uma estaca cravada que gera uma vibração e, por consequência, gera uma fissura, né, na edificação vizinha. Pode ser também devido a uma projeção física, ou seja, uma batida, vandalismo, entre outros. Ele também aponta como origem das manifestações as causas naturais, que fogem totalmente do controle humano, que são como, por exemplo, os efeitos térmicos do sol, os efeitos da chuva, tremores de terra, deslocamento de solo, dentre outros. E também, por fim, ele aponta os funcionais, que é por falta de manutenção ou manutenção tardia, bem como também o mau uso de algumas áreas que estão mais sujeitas ao desgaste natural, como, por exemplo, fachada, teto, revestimentos, né? Então, ele aponta esses 4 tipos, são esses 4 essenciais tipos para ocorrerem as manifestações patológicas. Então, as mais encontradas aqui no estudo de caso foram as fissuras, né, que têm origem de várias formas. Então, as fissuras, elas são comuns em todas as edificações, elas podem surgir desde as etapas iniciais quanto no pós-obra, né? Quando você faz um encunhamento errado, quando você não espera por exemplo, a viga flechar, que depois que você consegue concretar ela, que você tira as formas, você não espera o tempo que ela flecha, né? Naturalmente, você faz o encunhamento da alvenaria de fechamento, essa alvenaria com certeza ela vai rachar antes mesmo, talvez, de você chegar com o reboco, você já pode ver até um tijolo rachado, né? Então, dessa forma, é que a gente consegue, através da coleta desses dados, melhorar os sistemas construtivos. Então, as fissuras, elas têm várias origens, né, dessa concepção, desde o início da obra até no final. Também por movimentações térmicas e higroscópicas, sobrecarga e umidade, que a gente vai tratar a seguir, tá? Por movimentações térmicas, então, de acordo com Tomás, 1989, página 9, tá citado no trabalho, as trincas de origem térmicas, elas podem também surgir por movimentações diferenciadas entre componentes de um elemento, foi até o que eu acabei de citar. A laje trabalha de um jeito e a alvenaria trabalha de outro. Então, essas movimentações diferenciadas, elas geram algumas fissuras,
que são até de origem estética, né? Não são de origem estrutural, não vai causar nenhum colapso. Mas isso acaba gerando um desconforto do usuário, que não tem o conhecimento técnico de achar que aquela fissura, por exemplo, pode ser já uma rachadura no pilar, numa viga, né? Então, movimentação térmica, ela consegue ocasionar esse tipo de fissura, certo? Movimentação higroscópica. A movimentação higroscópica, ela é muito parecida com a movimentação térmica, né? A movimentação higroscópica, ela é provocada pela alteração do volume dos elementos construtivos, a expansão e a retração, né? Por exemplo, quando chove, a argamassa acumula muita água, ela fica saturada e acaba expandindo e se contraindo quando ela seca. Então, essa movimentação, ao longo dos anos, vai gerando um dano progressivo, né? Por exemplo, é igual na imagem aí, o fluxo de água ele é interceptado no peitoril, ele acumula e essa água ela vai escorrendo aos poucos. Então, não é nem um período de chuva, mas enfim, esse trecho ele recebe o sol e recebe a água o tempo todo. Ele está em constante movimentação, tanto térmica quanto higroscópica. Então, como os autores já citaram, as manifestações elas podem ocorrer por mais de uma causa, né? E então, tratando-se do próximo tópico, a gente também fala sobre figuras por sobrecarga da estrutura. Então, de acordo com Roça, 2014, página 37, a atuação de sobrecargas previstas ou não em projetos podem produzir fissura nos elementos estruturais e de vedação, tá? Sob a ação de cargas uniformemente distribuídas, em função principalmente da deformação transversal da argamassa e do assentamento de uma eventual fissuração dos blocos ou tijolos por flexão local. É aquela situação que a gente se depara de uma viga flechando em cima da alvenaria, né? Então, Tomás ele ainda afirma que as trincas verticais são os casos mais comuns de origem de deformação transversais dos elementos estruturais, das alvenarias de vedação, pela influência das tensões de compressão ou da flecha dos elementos da alvenaria, tá? E as trincas horizontais são ocasionadas pela ruptura por compressão dos elementos da alvenaria ou da própria argamassa, né? Uma vez que eles trabalham com diferentes coeficientes de dilatação, também de resistência, né? Então, podem ter mais de uma causa, as fissuras que a gente encontra nas alvenarias, tá? E o vilão, assim, o que eu achei, o que eu encontrei, principalmente nas vistorias e também nos autores, que as fissuras provocadas por umidade são as mais recorrentes, tá? Tanto por capilaridade, certo? Que é uma umidade proveniente do solo, aquela fundação, quando ela é mal impermeabilizada, ela tem contato diretamente com o solo úmido, ela vai capilarizando, a água vai infiltrando aos poucos. Precipitação, que seria a água da chuva, ela pode acumular por falta de calhas, por falta de drenagem. Isso aí pode ocasionar um mofo, pode ocasionar uma goteira, enfim, uma infiltração de fato, né? Que também pode ocorrer pela rede hidráulica, pela insuficiência na impermeabilização, a que a gente vai ver a seguir. Eflorescência, que no caso é um efeito que são os sais cristalinos, os depósitos cristalinos de cor branca que aparecem na superfície dos revestimentos, né? Eles são expulsos do revestimento por questão de diferentes pressões, né, tanto do material quanto da atmosfera. E, por último, a percolação, né, que é uma atividade onde a água passa para um elemento de forma bem lenta. Então, quando isso acontece, é muito difícil de tratar. A umidade é a manifestação patológica mais difícil de ser solucionada dentro de uma edificação, tá? Então, a gente chega aqui no estudo de caso. Eu vou fazer a apresentação do levantamento das manifestações patológicas e, por fim, uma síntese das manifestações. O objetivo do estudo de caso foi esse condomínio. Ele é composto de 5 edifícios, bloco A, B, C, D e E, tá? É um edifício com um sistema... eu encontrei poucas manifestações nos edifícios. Realmente, você vê só realmente algumas trincas, que às vezes é trabalho de sobrecarga, né, de movimentações diferenciadas, mas onde foi encontradas as maiores manifestações foram na garagem. A garagem aqui, ela não é construída embaixo dos blocos, é ao lado dos blocos. Foi construída bem depois da entrega dos edifícios, né? E ela é uma laje muito extensa, uma laje de 85 metros por 25. Então, é uma laje dessa, ela recebendo o sol diretamente no dia todo, ela pode chegar até 80 graus, né? E de noite esfria bastante, então ela dilata, retrai, dilata, retrai.
Isso aí, com o tempo, ocasiona aparecimento de muitas fissuras, principalmente no encontro da alvenaria com os elementos estruturais, a viga, os pilares, né? Então, ocasionando, eu encontrei bastante fissuração aqui, devido a diferentes movimentações dos diferentes elementos do sistema estrutural, tá? Então, primeiramente, como a gente vê lá no referencial teórico, uma trinca típica de de atuação de tração. E ela, como mostra no referencial teórico, a forma como ela se demonstra na estrutura, ela indica o caminho dela. Então, a figura 17 é apenas a figura do trecho do lado esquerdo da figura 29 aqui. Então, essa trinca, você vê que ela caminha da esquerda para a direita, e ela encontra bem no pilar e bem na junta de dilatação. Tá? Então, as imagens ficaram um pouco ruins porque meu celular não tem uma câmera muito boa e eu não consegui outro material para poder fotografar e fazer um levantamento um pouco mais com mais qualidade, mas ainda assim você consegue ver o caminho da fissuração. Então se trata de uma fissuração por movimentação térmica, né? Aqui a gente também faz uma apresentação de uma movimentação térmica e higroscópica, né? Ela pode ser das duas formas, tá? A água retrai, a, essa estrutura ela esquenta, ela recebe sol o dia inteiro, e então os seus elementos elas trabalham, eles dilatam de formas diferentes, né? E é muito comum aqui, principalmente nos andares baixos, no segundo e no primeiro, encontrar esse tipo de fissura, rente ao pilar, rente às janelas. O que a gente pode descrever disso aqui é que, por exemplo, a gente pode indicar aqui uma falha no planejamento ou no projeto, uma verga e uma contraverga que não tem um tamanho adequado para poder receber essas tensões que são geradas pela estrutura, e como ele não tem uma verga e uma contraverga de tamanho suficiente, essas tensões acabam se dissipando na alvenaria, gerando essas fissuras de canto de janela, canto de porta, né? E também por movimentações diferenciadas, né? Porque não só pela movimentação de estrutura, mas também dos materiais, acabam gerando movimentações higroscópicas, né? Porque a gente sabe que a argamassa tem um coeficiente de dilatação diferente do aço, que é diferente do concreto, que é diferente do tijolo ou do bloco cerâmico, um bloco estrutural usado, enfim, acaba ocasionando esse tipo de patologia. Aqui a gente consegue ver que é bem rente o solo mesmo, é um tipo de capilaridade, uma ocorrência que é através do solo úmido, ela vai se infiltrando no pé do muro, parece que ela está enraizando, parece que são raízes. Então, isso aqui para tratar é muito difícil, né? Você, depois, para solucionar esse tipo de problema numa edificação desse tamanho, o valor agregado, o valor de manutenção é muito alto em relação ao custo de manutenção preventiva. Então, esse aqui é um tipo de problema na minha concepção e na concepção dos autores, a gente pode caracterizar como erro de planejamento e erro de execução. Pode ser também, é uma coisa que você prevê no planejamento, e no projeto você também tem que fazer uma boa impermeabilização, né, na execução, para que depois não venha a surgir esse tipo de capilaridade, esse tipo de efeito em decorrência da umidade, tá? Aqui são as paredes da garagem. Na garagem toda, a gente encontra muito esse tipo aqui de manifestação patológica. Na anamnese, eu fiz uma entrevista com o síndico e com o chefe de manutenção. Ele falou que, como essa garagem foi feita depois, e uma garagem que é feita de solo e subsolo, a cortina não foi impermeabilizada. Apenas eles colocaram tijolo de concreto, né, nas paredes, e pelo que ele me disse, não foi feita a impermeabilização. Então você pode ver que é o seguinte, a parede ela chega a vazar terra, né, junto com a... Quer dizer, quando chove bastante, essa água, além de escorrer muita água, acaba escorrendo lama também. Isso indica que a impermeabilização foi mal feita ou foi insuficiente. Porque se tivesse tido uma impermeabilização bem feita, com certeza a gente não veria é, essa essa forma aí de umidade, de escorrer água com terra. Então, quer dizer, a água ela atravessa a terra, filtra na parede e sai do outro lado.
Então, provavelmente, a impermeabilização não foi feita. Um erro de planejamento e de projeto também, né? E aqui são as escadas das garagens. Então, tem bastante escada que está desse jeito lá. Essas paredes, elas são em contato diretamente com a terra, né? Então, a gente vê que algumas construções, geralmente você usa umas estacas, que servem até de cortina já, né? Só que nesse caso não foi feito estacas, foi feita apenas a parede estrutural, o pilar e viga, e somente isso. E não foi feita a impermeabilização. Então, aqui já é um caso também de umidade, de eflorescência, né? Onde a parede começa a soltar os sais cristalinos e começa a estourar aí a pintura. E para você realmente corrigir esse problema aqui, nesse caso, seria uma obra muito grande de escavação. Então, seria mais ou menos uma escavação de 10 metros de profundidade por 80 de largura. Então, você imagina o custo desse tipo de manutenção. É muito caro. O condomínio, às vezes, não tem como, não tem dinheiro para poder arcar com esse tipo de obra. Então, tem que aguentar as patologias até chegar no momento que você vai, porque esse tipo de umidade, ele acaba uma hora chegando na estrutura, ele pode infiltrar num pilar, ele pode degradar a armação e pode ocasionar um colapso da estrutura. Então, uma hora ou outra, esse tipo de manifestação vai causar um problema maior. Sullivan. Oi. Bom, vou falar ao respeito do tempo, porque já é hora de ir finalizando, tá bom? O trabalho está muito bom e não seria justo descontar por extrapolar o tempo, certo? Acredito que eu já estou no final, já vou finalizar Beleza, aqui. tudo bem. Então, olha só, chegando na síntese, nos blocos A, B, C, D e E, foram encontrados aí em torno de 32 fissuras, juntamente com a garagem, e umidade em todos esses blocos que foram feito o levantamento, em torno de 45 focos de umidade, dá em torno de 77 focos de manifestações patológicas. Então, no gráfico a gente vê que nos blocos A, B, C e D, as manifestações são bem poucas, na garagem já sobe bastante o gráfico. Então, o maior vilão aqui mesmo foi a garagem. Então, a gente vê que o planejamento e o método executivo falhou nesse quesito. Tá? Então, conclusão já chegando, fica evidente a importância do estudo sobre as patologias e seu compartilhamento de material para que a gente possa refinar os métodos construtivos, para que a gente possa inovar nos métodos construtivos, a fim de gerar edificações mais, como a gente pode dizer, mais eficientes, né, nos quesitos de manifestações. Então, é necessário uma revisão minuciosa das etapas construtivas para que a gente chegue nesse refinamento e trabalhar sempre com apontamento bibliográfico, procurar sempre referências, autores, alguém que tenha um material parecido para a gente fazer uma comparação, porque realmente é uma ciência nova, a ciência de manifestações patológicas. E, por final, uma reciclagem do engenheiro. É sempre importante ele procurar sempre se reciclar, estudar mais, para ter uma inovação sempre e uma constância na qualidade do serviço que ele oferece. E então, dito isso, eu só queria finalizar com a frase do Albert Einstein, que ele diz que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, eu finalizo aqui, agradeço a atenção de todos. Bom, meu mestre. Muito bom. Muito bom, Sullivan. Trabalho muito bom, fiquei impressionado com seu domínio do tema. Teria gostado, talvez, que tivesse ativado sua câmera só para ver se Desculpa, eu você nem tinha. percebi. Não, só para ver se você tinha um teleprompter atrás do computador. Ah, não. Eu estudei bastante isso, porque eu fiquei com medo, fiquei bastante nervoso, então eu revisei bastante, fiz várias tentativas aqui com a minha noiva, ela me ajudou bastante aqui para Não, eu tá poder desenvolver. certíssimo. Isso não se improvisa. Realmente estou É, brincando, mas eu não, fiquei mas você tá imaginando certo. o teleprompter, né? Seria muito bom mesmo, mas eu estudei bastante, ela me ajudou muito, assim, com a apresentação desse material. Eu acredito o seguinte, quando você realmente desenvolve o seu trabalho, você consegue ter um certo nível de influência para você desenvolver o seu trabalho, falar sobre ele, expor suas ideias. Acredito que realmente quando você faz, você tem gabarito para poder apresentar. Então eu fiz Concordo esse trabalho perfeitamente. com esse intuito. Concordo perfeitamente. Eu acho que você acabou de resumir a fala que professores, às vezes de maneira certa ou errada, tentamos passar nas nossas aulas, né? Então, Uhum. realmente, é isso. Tenho que confessar que quando vi o tema, pensei, mais um. É, Porque
é muito típico essa linha de trabalho para TCCs, mas isso não Uhum, demerita absolutamente nada o trabalho uhum, realizado, entendeu? uhum. Simplesmente é o que eu costumo falar. Para mim, o nosso sistema educacional empurra o aluno a isso, entendeu? Eu Sim, é vivo verdade. falando isso, costumo falar isso. Para mim, a engenharia civil aqui no Brasil, pelo que tenho observado, para mim deveria ser facilmente nomeada como engenharia estrutural, porque basicamente foca nas estruturas, pouco das outras linhas, chame-se água, chame-se estradas, chame-se mobilidade e transporte, como Sim. muitas outras que temos. Mas, então, só quero ser claro, não, para mim não significa que está errado, pelo contrário, foi um trabalho muito bom, eu gostei. Nada, só isso, só isso. E é tipo assim mesmo. E precisamente se temos tanta oferta de alunos para esse tema, é também porque vamos dizer que a demanda é coerente com isso, não é? Então, tá tranquilo. Bom, gostei eu acho que ficou muito, como se fala, muito realmente encapitulado cada sessão que você trouxe para a gente. Inicialmente, você abordou um referencial teórico de uma maneira muito acertada e depois já focou realmente no seu estudo de caso. Então, Uhum. tipo, para mim, realmente aqui você mostrou o nosso objetivo com o TCC ou com qualquer outro trabalho de caráter científico. Uma É. pesquisa inicial, bem enriquecida, que dê aquelas bases, para depois você arrochar e demonstrar todo aquele conhecimento na prática Uhum. que você demonstrou que teve no seu prédio, É. aliás, pelo que eu entendi, Sim. né? É. Bom, não é isso. Realmente eu achei um trabalho muito bom. Mesmo assim, talvez, não sei se escapou alguma coisa que o professor Vinícius e o professor Varejão já vão complementar, tá bom? Tá Professores, fiquem à ótimo. vontade. Obrigado. Vinícius, Sullivan, boa tarde, boa noite. Boa noite, professor Vinícius. A câmera não me fez falta, né? Porque eu tenho a mania de identificar as pessoas pelo timbre de voz, né? Inclusive aqui pelo timbre, Uhum. né? Quando um aluno fala, eu já sei quem é. Né? É. E agora que a câmera apareceu, né? Em relação ao tempo de sala de aulas, vejo que você está um pouquinho mais gordinho, né? Mais bochechudo aí. Oi, engordei demais, professor. Que isso? Foi a Efeito mulher, da culpa dela. quarentena. Também. É, E pois bem. noivou? Sim. É, e eu digo assim, como avaliador, eu fiquei confortável por conta da clareza da apresentação, né? Uhum. A oralidade também é muito boa, né? Descreveu aí com bastante segurança o que o tema aí precisava nesse contexto de TCC. É um assunto que não está se esgotando, não, né? É um assunto que ele vai ser perene, permanente. Você Uhum. escolheu uma edificação aqui em Águas Claras, né? Onde também Sim. eu moro, e uma coisa foi dita em algum momento, que na fase de projeto, planejamento, essa questão da qualidade, né? E também a especificidade relativa à construção e acabamento, isso vai muito mais profundamente do que estamos vendo, né, hoje. E eu até penso assim, será que não caberia trabalhos em algum nível, né, acadêmico, ou TCC ou outro, né, em conjunto com outras áreas da formação nossa, que o pessoal de arquitetura, eles têm, né, uma visão, né, desenvolve aí um Sim. gosto especial em estar concebendo e inventando diferentes tipos de peles para o edifício, para a edificação, ou seja, aqueles acabamentos mais sofisticados, né? E, por vezes, a qualidade e também os cuidados relativos às intempéries, né? Isso está longe de ser percebido e cuidado pelo arquiteto nas suas concepções. Nós sabemos, né, que desde a década de 80, na arquitetura, se retirou as disciplinas de física, né? Muita coisa de matemática, né?
E ele desenvolve aí capacidades e habilidades interessantes, mas tem coisas que, por conta da formação, né, fica assim proibitiva para que eles possam realmente trazer à tona e melhorar aí o projeto. Eu tenho aqui ao meu redor, em Águas Claras, né, eu tirei umas férias um tempo, quando eu voltei, eu olhei pela janela da cozinha, que dá assim, na fachada lá de um prédio, e eu fiquei assim horrorizado porque o condomínio 5 não viu que alguém subiu lá no prédio e pichou o prédio todo de cima a baixo. Aí Nossa. depois eu olhei direitinho, não era pichação não, né? Era a marcação que se faz nas fissuras que existem no prédio, né? Na lateral, na fachada, Aham. e estava todo bordado. Né? E aqui no meu, particularmente, também houve a necessidade de fazer uma revitalização desse tipo, e se não fizer, o impacto negativo, né, sobre o metro quadrado daquele prédio, daquela edificação, cai bastante, né, compromete. Ai. Se você quer alugar, se você quer vender, né, isso tem um impacto tremendo quando você chega num prédio e, né, está aí precisando de reparo. Só para ter uma ideia, aqui nós temos 96 apartamentos. 96 apartamentos. São 16 andares, né? 6 apartamentos por andar, 96, e cada um de nós está pagando 18 cotas de R$ 380,82. Uau. Tá? Então, uma conta assim por baixo, cada um de nós aí com essa taxa chega a pagar em 18 prestações 658.300 Nossa. aproximadamente. E como são duas prumadas, né? Então, um serviço de 1.320.000 aproximadamente. Né? Então, a semelhança aqui do meu prédio, que é o Águas de Vitória, tem muitos outros aqui na redondeza, né? Não é muito distante, mas se eu vou ali na frente, eu vejo prédios e prédios precisando de revitalização. Então, é algo que a engenharia, a arquitetura deve cuidar, né? E eu Uhum. diria até também, né, a produção, porque tem muito de gestão nisso aí, né, nesse trabalho Sim, que com precisa certeza. tanto na concepção até na manutenção. Tá? Então, no mais, eu diria assim que o trabalho atende, né, ao que o TCC deseja e também encerro desejando, almejando sucesso aí para você, Sullivan. Ok. Muito obrigado, professor. Ramires, eu precisava falar um minutinho com o Sullivan, né? Só um Claro, pouquinho só, não vou levar muito tempo não, mas eu tranquilo, à agradeço. vontade, professor. Sullivan, eu fiquei muito Oi, satisfeito professor. porque de todos os alunos que foram, tentei orientar, tentei induzir algum assunto, você Uhum. foi o único que atendeu integralmente aquilo Uhum. que a gente conversou sobre o seu Certo. trabalho. Você Obrigado, disse que professor. tinha perdido o trabalho e a Foi, o gente meu falou, trabalho não, era outro tema. era outro tema, então eu falei, faça esse trabalho para a gente justificar que o referencial teórico ajuda realmente a gente entender os problemas que surgem na nossa vida diariamente. Eu gosto muito daquela coisa chamada referencial teórico. Eu gosto Uhum. muito de falar com os autores. Eu achei que você foi muito exagerado na citação dos autores, porque você fala o nome e ainda fala o ano. Eu tive uma É, orientadora, uma peruana de mestrado, que ela dizia para mim, seja íntimo do autor, converse como se ele estivesse do teu lado. Eu gosto de falar o entendi. nome deles também quando a gente faz um trabalho, a gente dizer o nome do autor. Mas você foi muito mais rigoroso que eu. Deu a página, deu o ano e a página também. Tem É, gente que porque foram realmente, algumas citações infelizmente, diretas. tem gente que realmente não. Eu gosto muito da citação direta. Aquilo, não é aquelas citações que a gente fica. Tem gente que fica repetindo, né? Uma citação. Você fez uma coisa muito interessante que eu gostei, foi a questão de você valorizar o referencial teórico e Sim. fazer a comparação com aquela atividade que a gente falou, fotografe e tente identificar da Uhum. teoria as causas que estão ali naquele problema. Você fez certinho. Foi um dos poucos Certo. alunos que conseguiu, de Obrigado. civil, né? Não foi nem de produção, foi de civil, que Uhum. conseguiu entender o que eu estava pedindo para fazer e seria rápido. Eu falei para você ser um trabalho bastante rápido. E você É. fez um bom referencial teórico e uma boa, como é que chama, evidência dos problemas que ocorrem. Que a gente sabe que Uhum. ocorre no Brasil inteiro, né? Essa questão de Sim. obras mal feitas, a toque de caixa, né?
gerar lucro. A gente sabe que é uma indústria extremamente poderosa. Falou, você está de parabéns, cara. Realmente você foi muito muito bem. obrigado. Eu gostei muito do Ramires, porque o Ramires já começou falando. Eu falei, bom, pelo menos desse aluno, ele seguiu exatamente aquilo que a gente tinha falado para ele fazer. Parabéns. Até só fazendo uma citação em breve, assim, até a escolha desse assunto assim, foi boa essa mudança, porque é uma visão de campo de trabalho que eu tenho, né? Eu estou montando até uma empresa com outro amigo aí de faculdade, e a gente já trabalhava numa empresa com vistoria técnica. A gente chegava no lugar, na obra, e o cliente relatava o tipo de problema que ele tinha, a gente fazia a vistoria, fazia análise, fotografava, fazia todo um relatório, e voltava para a empresa e a gente fazia um orçamento, né, trabalhando em cima do TCPO e do SINAP também, para passar uma composição para fazer a composição de preço e passar o orçamento para o cliente. Então, caiu como uma luva realmente eu ter mudado o tema do meu TCC, né? Inclusive, esse tema eu quero até continuar com ele um pouco mais tarde, assim, acompanhar, por exemplo, se foi feito alguma correção nas manifestações patológicas, como que foi feito para poder catalogar, para a gente poder juntar material para realmente ter mais conhecimento nessa área, escrever artigo. Eu quero continuar trabalhando nessa área, eu acredito que eu ainda vou fazer meu mestrado nessa área, eu quero continuar nessa área realmente de manutenção, porque eu vejo que é um campo muito grande. Aqui em Águas Claras, igual o professor Vinícius citou, aqui do lado a gente olha para o lado, para o outro, você vê uma fachada com a bola, com quadradinho pichado, tudo isso é laudo de fachada, de bate-fofo, que, como a gente disse, assim, trabalha muito os materiais aqui, recebe sol o dia inteiro, água o dia inteiro, então a argamassa, ela dilata, contrai, ela expande, aí vai lá e solta o azulejo, aí, assim, uma coisa acarreta a outra, então foi muito importante realmente esse tema para minha formação educacional e profissional também. Achei que foi muito bom eu ter mudado esse tema, e foi muito boa a conversa que eu tive com o senhor, que eu fiquei, me colocou assim bastante bem no eixo, assim. Então acredito que a partir daí eu consegui desenvolver meu trabalho e chegar a esse ponto. Obrigado. Ótimo, muito eu que agradeço. Sullivan, dessa vez, para nosso conforto, dessa vez, vou pedir para você, por favor, se retirar da reunião. É só clicar no botãozinho vermelho. E aí, quando finalizarmos, aí eu te chamo de novo, tá bom? Tá joia, tudo certinho, bem. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Muito bem, professores. Vamos lá. Fácil, né? O aluno muito bom, realmente dá para ver o esforço. Me contem se tem alguma nota em mente, mais algum comentário. Carlos. Viu? Eu fiquei satisfeito porque é um aluno civil, né? Ele veio me procurar dizendo que tinha perdido o trabalho, não sei o quê. Aí a gente orientou e ele fez exatamente aquilo que a gente estudou. Faça um bom referencial teórico e faça um estudo de campo, fotografando e evidenciando as falhas que você está identificando e faça o diagnóstico para a gente. Foi isso que ele fez. Trabalho simples, bem colocado, valorizou o referencial teórico, que é uma coisa que eu amo nesses trabalhos científicos. Sem esse referencial teórico a gente não faz nada. Então, eu gostei muito do trabalho dele, eu daria uma nota. Seguirei o que você vai falar, Ramires, você que é da área, é o cara que tem mais condição de dar uma nota para ele, eu seguirei o que você propôs. Entendi. Professor Vinícius, tem alguma nota? Eu vou começar pela nota, depois eu estou invertendo. Eu dou nota 9,6 para ele, tá? Sim. E o comentário que eu faço que é importante a gente ser mantido em disciplinas até de períodos diferentes, porque facilita muito conhecer o perfil do aluno. E a gente fica tranquilo até quando recebe um pedido do aluno. Você pode ser o meu orientador, professor? Como foi um caso de há pouco tempo, que um aluno me perguntou se eu podia, eu disse, não, você quer me infartar? Não serei seu orientador. Não serei. E tem aluno, né, e alunas que agem de uma maneira pensando que, como exatamente no dia de hoje é dia 25 de junho, né, chegou aí um aluno, né,
me pedindo para, né, fazer as provas, entregar o trabalho, fazer a defesa de algumas... Hoje, eu disse, criatura, olha, nós estamos fechando o período escolar. Tá? Eles pensam que a gente tem, né, aquela potência de botar um chip na cabeça dele, está tudo resolvido. Aprendeu tudo que um semestre, né? Aí pediu. Não, isso não pode acontecer. Tá? Então, né, o professor Ramires, né, o professor Varejão, que já foi coordenador, conhece bem, né, as várias situações que a gente se defronta e temos que cuidar para colocar a bem da sociedade, né, um profissional de qualidade. Eu digo a eles, o Brasil não precisa de bons engenheiros, gente. O Brasil precisa de excelentes engenheiros. Né? E não podemos estar aqui compatibilizando exceções e exceções que acontecem. Né? Eu me lembro até que um coordenador de curso que estava na Asa Sul, que o professor Ramires agora está lá substituindo, ele uma vez disse para o aluno, olha, pegue aí o seu TCC, a família, e vá para uma pizzaria. O senhor não pode, né, estar aqui defendendo esse trabalho. Nós não vamos conceder essa exceção ao senhor. E a gente tem que realmente contemplar, elogiar, valorizar, atender os bons alunos. Tá? Então, ao acadêmico aí, a minha nota é essa e reconheço que fez um trabalho aí, né, de qualidade. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu, efetivamente, sei lá, a gente parece que coloca de 5 em 5 decimais. Então, eu tinha pensado uma nota de 9,5. O professor está inovando aí com essa nota de 9,6. Você pode arredondar para menos ou para mais. Não, assim tá ótimo. O sistema também permite essa daí. eu que realmente estava pensando muito quadriculado, talvez, né? Não, professores, então é isso. Varejão, vou colocar então essa mesma nota, 9,5, e estamos resolvidos, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, professor. Sully foi muito educado, ele foi meu aluno em Cálculo 3, também foi um excelente aluno, dedicadíssimo. Sim, dá para ver que é um bom aluno mesmo. Tudo bem, professor, eu vou chamar ele aqui para dar a nota para ele. Okay. Esse time é maravilhoso, não é? Exatamente. Muito bem. Agora, tem o Meet Google, que ele não tem esse recurso todo, mas é muito bom também trabalhar. Nunca experimentei, mas ele parece que é de graça, não é? É de graça e é fácil trabalhar também. Daqui a pouco eu vou fazer uma reunião com alunos de física, mas não vou fazer pelo Teams, vou fazer pelo Meet. Mas será que comporta tanto aluno, professor? Não sei. Sim, comporta também. Muito bom. Sullivan, a gente deliberou aqui, foi relativamente fácil, é mais porque nós gostamos de fofocar mesmo, então por isso demoramos. mas foi relativamente fácil. A sua nota é de 9,5, tá bom? Ótimo. Nossa, mesmo assim, claro, realmente uma nota muito boa. Só para aprimorar até o seu conhecimento, simplesmente me lembro se teve alguma recomendação, mas tenta aprimorar talvez qualquer sugestão que tiver por parte dos professores. E o restante você já vai encaminhando para o professor Varejão, tá bom? Para deixar arquivadinho tudo certo. Mas posteriormente a nota que ele estará postando no seu sistema será essa, 9,5, perfeito? Tá ótimo, tá perfeito. Tudo bem, sucesso aí, a gente se vê na formatura. Tudo bem, sucesso, um abraço a todos, até mais. Até mais, professor. Tchau, até mais. Tchau, obrigado, professor. Tchau, professor, tchau, Vinícius, tchau, Ramires. Tchau. Bye.